Olá, gente! Tudo bem? Voltamos com o CidadeCast. Depois de uma semana aí de folga, estamos de volta. Eu sou o Felipe, um dos hosts que vai trazer hoje todos os comentários que aconteceu no último sessão de RPG do RPG A Cidade no Tempo. Comigo aqui hoje tenho uma presença ilustre e uma presença já corriqueira, né? Que é o nosso querido Sam. Tudo bem, Sam? Eu não sou corriqueira. Eu também sou ilustre. Já Tá tá bom? no Cidade no Cholascast, já não é mais ilustre. Não, eu sou Não é ilustre mais, sim. não é Eu mais sou ilustre convidado. sim. Eu sou Já não é mais ilustre sim. Vai ter que convidado. aceitar. Eu, hein? E temos também, hoje a Marminha não vai comparecer, porque ela não precisa, né? Ela já tá muito rica, mudou pra capital, né? Não tem mais que ficar trabalhando assim. Então ela trabalha quando ela quer, igual a Silvete falou. E aí a gente trouxe, e o Sam vai explicar para ele como funciona aqui as coisas. Nós trouxemos pela terceira vez, acho que é a terceira vez que ele participa, Lucas Trigues, Lucas Três Tigres. Lucas, tudo bem, Lucas? Olá, estou bem e estou vivo, ao contrário do que falaram no início desse último episódio, tá? Eu estou vivo. Eu fui Jamin Kader ao vivo, mas estou aqui vivo. Exatamente. Eu andando, Não estava Exclusiva eu pra andando vendendo. pelas gente, tá? calçadas do Rio de Janeiro, as pessoas falam, você tá vivo, Lucas? Eu falei, claro que eu tô vivo. Como assim? O RPG tá falando que você não tá mais vivo, hein? Lucas. Sam, explica pro Lucas como funciona aqui, que a gente chama uma vez, duas vezes, três vezes, quando ele menos esperar tá assinando um contrato vitalício, né? Você sabe que você já tá contratado, né? Você sabe que a gente já tem um parente seu. É isso. Não Eu sendo, não posso falar não mais. sendo nenhum dos meus parentes que são os meus advogados, tal. É... Lucas, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui de novo, comparecendo aqui e ajudando a gente nesses comentários do Sinta-se em cidade. casa. Porque vai Exatamente. ser em breve. Foi assim que o Sam começou. Foi. Gente, mas é isso aí, gente. Não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, @cholascast, para seguir o nosso podcast aqui. Toda quarta-feira, eventualmente não, tem um episódio do CidadeCast e toda sexta-feira episódio do Cholascast. E @a Cidade no Tempo para seguir tudo sobre o RPG. No YouTube, no Instagram, no Twitter, tem lá tudo sobre o nosso RPG. E as sessões acontecem toda sexta-feira no canal da Madame GEBZZ. Nem lembrava mais como dava os recados. Faz tanto tempo que a gente não dá os recados que eu não lembrava mais. Bora trabalhar, velho, Chico. Não lembrava mais como que dava esses recados, não. Gente, essa sessão, eu achei que assim foi uma sessão tudo, né? Voltou aos primórdios do RPG e teve muita batalha, teve muita treta, teve muita mistério também, né? Como que para vocês, no geral, foi essa sessão assim? Como vocês Mulher, o avaliaram? fogo que eu tava precisando, assim. O fogo que eu tava precisando como player, o fogo que eu tava precisando enquanto imprensa, enquanto é, contribuinte de impostos, Viewer também, né? Exato, né? viewer, artista, ser humano. Porque eu acho que trouxe aquela animada, assim. A gente saiu de um momento fúnebre, eu acho que tá num momento muito legal, assim, principalmente porque a trama tá caminhando para muitos conflitos, assim. Toda essa jogada de faça a sua escolha, faça a sua escolha. Existem muitas escolhas a serem tomadas, assim, tanto nesses dois últimos episódios que vieram, assim, muitas escolhas foram tomadas e colocaram as coisas de forma bem agitadas. Eu gostei. E você, Lucas? Eu senti, assim, como eu não consegui acompanhar no dia, e que por alguma razão a gente assistiu na TV, né? O chat não estava habilitado na TV, no VOD. E por tudo que aconteceu durante o episódio, me deu um ar da época quando eu acompanhava e, na verdade, não era transmitido. Era os 3 primeiros Sim. episódios, né? Que não tem nas redes. Os episódios offline, né? Exato, que eles jogavam e aí decidiram que ia jogar nas lives. Então, mas eu acompanhava. Eu senti que me deu meio essa época, não só pelo modo como eu assisti, mas também pelo modo como foi ali. Porque ao mesmo Foi tempo que a 100% uma gente. sessão nostálgica, Isso. né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem os personagens muito mais fortes, upados do que eram, a gente, por exemplo, o,
o Luke como jogador. Ele tá entendendo as novas mecânicas que o personagem dele tem agora. E eu assisti, né, no início, o Luke não tava, aí ele assistiu um episódio e no outro ele entrou como jogador. Então eu meio que vejo de novo, tipo assim, eles reaprendendo o jogo, porque essas mecânicas Sim. novas estão entrando, então puxa muito, não só pelo fato deles de fato voltarem no tempo, mas também puxa um pouco a mecânica e coisas de antes, pra mim. Sim. Né, exatamente, teve tudo isso. E que nem o Luke voltou, agora tá do outro lado, né? Então, Exato. tudo para ele é novo mesmo, né? Agora os métodos, quem ele tem que matar, todos os objetivos, né? Muda toda a ótica do personagem, né? O Lucas falou em mecânica, e existe uma mecânica que a galera não tá usando, né? Ela foi dita na segunda temporada, não usaram tanto, na terceira temporada ela permaneceu, se eu não me engano, que é aquela mecânica de dupla, É. e o Rafael e o Pascoal tá sempre com a equipe. E eu não vejo a galera usando tanto. Eu senti que o Adam tentou usar no momento que ele fala alguém vai fazer alguma ação e ele pergunta se ele consegue fazer junto. Eu acho que ele, não necessariamente a Ah, mecânica em si, mas talvez Acho a que é com a ideia de, Kaisa, não é? eu acho que era. Eu acho que ele tentou fazer. Eu não sei se consciente ou não da mecânica, mas eu acho que ele tentou fazer esse combozinho sim. Mas tem uma coisa que a Kaisa me falou, que não sei se ela já falou. Ixi, agora eu vou falar, mas eu não sei. Foi a Madame que me falou, mas eu não sei se é conhecida. E agora? Eu vou falar, não, se ela pode falar que. falar. Se ela falar que não Não, pode, você eu coloca corto da bip. edição. Então, gente, vocês não ouviram porque a Kaisa censurou o que eu falei agora. É isso. Vocês vão ouvir uma grande Mas, musiquinha mas aqui o de Lucas e o fundo. Sam sabem o que aconteceu. Então, Meu Deus. mas é isso. Então, aquele momento é isso. O Adam tenta usar essa mecânica, né? De ajuda em grupo, né? Eu até falei que nem agora o Adam. Eu fiquei em dúvida uma hora lá que o Adam convoca o Doppelganger também, né? Um monte de Doppelganger. E eu achei que ele tinha copiado aquele poder da Kaisa, mas não, né? Ele tem essa habilidade agora, né? Ele tem, e assim, vendo não o personagem, mas o jogador, é um movimento que o Dani gosta muito. Ele tinha essa Sim. habilidade no RPG do Way, eu não lembro se nos dois ou num só, e ele usa essa habilidade também na route dele no RPG de Pokémon. Então ele gosta muito dessa Sim. habilidade. Isso é verdade. Sim. E é legal, eu até falei que os dois poderiam usar junto essa habilidade, né? Porque aí são Nossa, o mapa ia 16, virar um galinheiro, né? Aquele são monte de piada e 16, aquele monte de coisa. 16, então, 16 personagens a mais, né? O, e ali no começo do jogo, eles estão meio que jogando dados, estão ali descobrindo o cenário também, né? Porque eles começam a andar pelo cenário e aí tentar ver ali o Adam puxando todo mundo mais pro cenário também, né? Que ele que começa a Uhum. desbravar as salas ali, acha aquela gaiola ali que tá abandonada numa sala, que não dá para entender de que tempo aquela gaiola eles. A gente tentou investigar o que tinha na gaiola. Acho que tanto a Kaisa quanto a N jogou investigação, jogou um ocultismo para entender o que estava ali, mas não teve tanta informação ali. Eu acho que a gaiola naquele momento não é a informação relevante, sabe? Foi mais figurativo só, né? Isso foi mais uma distração ali. O mestre, como sempre, ele capricha bastante nos mapas, né? Sim, Então a nossa, gente perfeito. acaba ali se atendo a tudo. Isso não é uma reclamação, continua caprichando bastante. A gente gosta de procurar em cada detalhe, cada buraco, e passar 40 minutos em um banheiro. Exato. É Eu isso. acho que é Que não. isso que trouxe pra mim tanto esse ar de parece os primeiros episódios. Porque a gente teve muitos episódios nessa temporada, tipo assim, tá aqui, tá ali, do nada, já. Teletransportou, já tá em outro cenário. E aqui a gente teve toda a história correndo nesse cenário. Eu Sim, acho que isso que me trouxe tanto esse ar um ar Do início, né? nostálgico, vamos Sim, dizer assim. sim. Que é os mapas intrigantes, né? Assim, né? exato. E aí, sobre o episódio anterior, assim, eu sempre gosto de assistir e eu gosto de fazer algumas anotações daquilo que eu gosto, daquilo que me chama atenção. Porque eu gosto de até trazer para os Dadcast para a gente dar uma discutida. Por exemplo, teve um momento que foi citado, teve uma dúvida, teve um diálogo que foi falado: essa é a sua casa? Essa é a casa do seu tempo? Será que houve algum momento que a gente trocou de casa dentro Do do RPG. RPG? Em todas esse entre e sai de buraco de minhoca, esse
esse muda e acorda e levanta. A Kaisa sumiu, a Kaisa já foi sequestrada, a Kaisa já morreu e voltou, a Kaisa passou alguns meses dentro da Ordem. E eu imagino que tem informação que a Kaisa saiba e não tenha passado ainda. Então, será que ainda é a mesma Kaisa? Agora que você falou isso, eu tenho duas teorias. Uma eu já tinha e a uma surgiu agora, né? Que, supondo que esse multiverso, os universos tenham acontecendo em paralelo, quando a nossa Kaisa sumiu por um tempo nas temporadas passadas, ela pode ter voltado, só que trocado de lugar com uma outra Kaisa. E talvez as duas não tenham consciência disso, que foram trocadas. Sim, exato. E a outra nossa, é uma vibe meio filme de terror, né? E uma outra que eu tenho já há tempos, né? É uma vibe meio X-Men Dias do Futuro Esquecido, é que é por isso que a Kaisa também é amnésica. Porque esses momentos que ela não lembra são esses momentos que podem ser revisitados em algum instante. E aí, como eles foram modificados, ela não lembra. Sim, e é que na verdade, assim, quando muda de linha temporal, o passado dela deixa de existir. Porque não ela existe mudou de linha naquela linha do temporal. tempo. Exatamente, e aí por isso que ela não lembra. E aí agora ela já tá forte o bastante para que quando ela acesse essas memórias, ela transporta todo mundo junto com ela. E aí, outra coisa que eu penso é que a Joana, ela fala pra Blue pra confiar na casa dela. Não tem uma casa que não é pra confiar. Exato. E nisso eu imagino uma coisa meio a Feiticeira Escarlate no Multiverso da Loucura, que ela vai consumindo as outras Wandas em busca de alguma coisa. Sim. Pode ser isso. E aí pode ser que tenham trocado a nossa Kaisa, né? Tipo, a Kaisa que a gente... Será que a gente já deve estar, tipo, numa terceira Kaisa? Já trocou as duas vezes e a gente nem percebeu? E se é por... E aí, a gente tá viajando aqui, uma viagem em cima da outra. E se toda vez que ela morre, na verdade é outra Kaisa que tá no lugar. Meu Deus! Ela é tipo a América Chaves, que ela é a América Chaves e a Feiticeira Escarlate, que ela é tipo assim, existem as pessoas no multiverso, as pessoas repetem, mas ela é uma entidade que só existe ali. E aí ela tá ali trocando. Ela só repõe. Ela tem um refil de gente. Exato. É tipo o refil dela mesma, o refil de si mesma. O Orif, quando o Doutor Destino do Mal, o Doutor Estranho do Mal, só sobra ele do universo dele. E se as Kaisas do universos que acabaram já, que tudo foi consumido pela distorção, estão trocando de lugar quando uma morre. Nossa, não, aí lascou, porque até onde eu tô entendendo, a minha teoria é de que tá todo mundo preso nela. E por isso que quando ela dá as viajadas dela, que quando leva, que vai pro futuro, pro passado, vai toda a galera junto. Por algum motivo tá todo mundo junto. Sim. Mas teve alguém que falou alguma coisa agora, né? Que tipo, a Kaisa que também tá segurando de tipo de desgraça acontecer toda, né? Então, exatamente. Então ela é tipo a Fênix Negra e ela tá segurando o babado, e quando só sobrar uma Kaisa e ela morrer, vai todo mundo pro buraco. Então o meu recado é: cuida da Kaisa. A minha única dúvida quanto a isso eles falam que em volta da Kaisa eles estão protegidos dessa distorção, mas também estava protegido da distorção até certo tempo a casa da Blue. Por que só a casa da Blue? E aí quando vocês voltam lá, que vai a Anne, a Kaisa, eu não lembro se vai mais alguém lá. Vai o Rafael, que é quem leva vocês. Tem um brilhinho que fica no chão. Aquele brilhinho, eu até brinquei, a dona Glauber, eu gostei, que lembra muito o brilhinho que os Koroks, que são umas criaturinhas que tem no Zelda, fazem, que são criaturas que você tem que achar, eles estão sempre escondidos. E quando você acha, ele te dá uma sementezinha. É igualzinho aquele brilho. E assim, a gente sabe que o nosso mestre gosta muito de Zelda, né? Essa temporada está saindo. Tem referências a Zelda já nessa temporada. Sai após a continuação do Breath of the Wild, né? Inclusive, existem músicas da trilha sonora dessa temporada que são as músicas do Zelda, de quando vai aparecer um fantasma do Ganondorf. Olha! A musiquinha que fica tocando no fundo é a musiquinha dos miasmas e tal, das coisinhas do Ganondorf. Eita! Eu queria levantar também um destaque aqui para uma anotação que eu fiz ao vivo naquele momento, naquela minha vibe de jogador. Sobre o episódio anterior, eu anotei o seguinte. Destaque 2 pontos. Mapa da Joana e Blue
As fumacinhas, cara, puta merda, eu queria correr ali pra dentro e rodar com os braços e gritar: tá esperando o quê? Aplicações. Seja X an icon, X a legend, and she is the moment. Emoji de palma, emoji de palma, emoji de palma. Eu imagino que essa cena da Blue com a Joana deve ter sido muito boa naquele momento. Eu tava muito entretido. Sim. Foi muito bonita, né? Sim. E, cara, assim, novamente, shout-out pro mestre, ele sempre capricha muito, muito na ambientação, assim. A imersão do jogo é muito, muito, muito intensa por conta disso. É muito detalhe. No brilho, no tamanho, na sombra, na iluminação, na fumacinha, cara. As fumacinhas, porra, muito show. É verdade. Essa cena que você falou é muito boa, não só pela parte da ambientação, mas assim, é o encontro da Blue com o que ela mais quer, né? Porque ela já falou em outras vezes, não a Blue em si, mas a Amanda já falou isso, né? Que se ela tiver que escolher entre o grupo e a Joana, provavelmente ela fica Ela escolhe Joana. E aí, ao mesmo tempo que ela tá ali, ela tem que aproveitar, ela quer aproveitar cada segundo de Joana, ela também tem que puxar cada informação possível para conseguir fazer alguma coisa. Então ela fica Não dá tempo só de abraçar, né? Exato. Eu acho que isso é o mais incrível para mim nessa cena. Que é esse equilíbrio, tipo, eu quero estar tanto com você, mas eu preciso que você me diga as coisas, eu preciso memorizar tudo que eu preciso, que eu posso falar, o que eu não posso falar, porque ela sempre, inclusive, pergunta algumas informações, ela pode passar aquelas informações pro grupo. Sim, e assim, por mais que ela tenha escolhido a Joana, porque a Blue tá nessa ansiedade de encontrar a Joana faz muitos episódios, desde o final da segunda temporada. Então foi um reencontro que ela estava esperando há muito tempo, e foi um reencontro que ela usou para ter informações que serão úteis também para o grupo. Exato. Então, dá pra ver que ela tá também mais apegada ao grupo, assim. Ou pelo menos confiando mais que o grupo vai conseguir ajudar ela a ter a Joana de volta. Sim. E ela conta pro Rafa, né, da conversa, Não, né? pra mim, cara, pra mim o MVP desse episódio vai pra Blue. Porque ela foi a fofoqueira, cara. A fofoqueira. Ela contou pra todo mundo. Todo mundo que ela encontrava, ela, olha, escuta, eu vi a Blue, eu vi a Joana, e ela me contou um monte de negócio. Aí chegava outra pessoa, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Nossa, ela conta pra todo mundo. Ela faz a fofoqueira, muito boa. É o episódio anterior, né, que você falou, né? Não o último, o penúltimo, né? Exato. Exato. E aí, eu gosto muito de batalha também. E esse episódio teve um monstro. Até o Lucas fez uma pergunta, e para quem não estava no episódio offline aqui, o monstro que o monstro sem nome comanda é o mesmo que apareceu agora, né? Não tinha me atentado nisso. O monstro que o monstro sem nome comanda é o mesmo monstro que aparece agora, né? E tanto que a Kaisa leva dano porque ela se lembra dele, né? Ela leva. Só de ver o monstro, ela já leva 5 de dano porque ela já lembra dele. Nossa, eu lembro dessa parte. Coitado, o monstro apareceu, ela já levou 5 de dano de sanidade. Então, que ela lembra dele. Então. Ai, Kaisa, eu tô rindo, mas é com respeito. Porque essa parte foi muito legal. Que o monstro mal apareceu, pô, 5 de dano. E ela foi de base 2 vezes, né? Ficou louca 2 vezes nessa sessão, Sim. né? Mais uma batalha em que a Kaisa morre. Mais de uma vez, eventualmente. E a N que salvou ela, fez a Nana Nenê. Ela foi tão galera, a N, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que se restava alguma dúvida para Kaisa de que a N era confiável, eu acho que a N fez um bom gesto, né? Agora sim, eu não posso dizer nem que sim nem que não, porque é tudo muito dentro do game, mas na minha concepção de quem está assistindo, como humana, como cidadã, como careca, é de que a N fez um bom gesto. Confia. O que você acha, Lucas? Assim, eu reimaginei essa cena, né? Que é a cena que ela fala que ela pega a Kaisa nos seus braços maternais. Aí eu botei a imagem da Nazaré. O abraço maternal da Nazaré. Mas antes disso, antes dessa cena, tem muita cena importante com a Anne, que a gente não tá conversando aqui, que é a cena da Anne com Adam. Exatamente. A cena da Suzana Vieira com o novinho.
Exato. Tava... A Ana dando em cima do Adam ali. E o Adam até correspondendo, viu? Não, ela não tava dando em cima, dando em cima. Como foi esse diálogo? O diálogo foi meio que assim: ah, vamos sair daqui, ah, vamos, vem comigo, menino forte, vem, tá, eu vou contigo. Não, eu falei que eu não precisava sei de uma o pessoa quê, forte. pode ser perigoso, não sei o que. Falou, ó, eu sou bem forte. Aí mostrou o Muki pra ela. Foi. Tal. Então, tá vendo? Olha aí, a narrativa. Entendi. Tá vendo? Não é a Anne que tava dando em cima. O Adam, ele é um safado. É isso. Essa é a verdade. Todo mundo que o Adam passa mais de meia horinha ali em qualquer partida, amor. Eu acho que Se era para abrir uma bobear, porta, não era para abrir uma porta? eu tava chamando o Adam, porque tem uma porta lá em cima que ninguém ainda me deu audiência pra ir abrir aquela porta. Que é a Foi a porta. primeira coisa que eu encontrei. Que é a porta que no anterior era o que ele era. Você tá falando que é aquela em cima do corredor, que levava pra onde a Exato. Chica Bobão fugiu? Exato. Eu tava nessa curiosidade. Porque se vocês fossem lá, vocês iam encontrar o monstro sem nome, já antes dele se preparar, vocês iam encontrar o Lúcio. O que ia acontecer? Eu tinha muito essa curiosidade. Uma coisa que eu não lembro se vocês exploraram era no mapa, lá embaixo, nas celas lá embaixo, na esquerda, do lado da cela onde a Chica Bobão estava presa, tinha uma cela com uma criatura. Tinha. E ela não saiu em momento algum. Será que aquela criatura ainda tá lá? Pode ser, né? Porque se ela não saiu, pode ser uma que o Lúcio esteja guardando, né? Não sei. Aí a minha dúvida é se as outras criaturas ele usava para atacar, porque só essa estava presa. Porque, teoricamente, todas as criaturas ali são pessoas que eles já fizeram experiências, Exato. né? Sim. Não foi nessa criatura que a gente achou uma das pulseirinhas? Eu acho que foi uma dessas criaturas, não foi, não? Acho que foi em você e no Luke, né? Quando vocês derrotam você e o Luke. Não lembro. Na outra sessão, vocês venceram o Luke e o Sam, que vocês venceram Foi. o Luke e o Sam. Acho que a pulseirinha cai de um deles, né? Vocês falarem pulseira, eu lembrei de uma coisa. O nosso mestre também é relacionado com química e tal. E aí eu não sei se ele tem seu conhecimento de física também. Mas aqui vem algumas coisinhas de física que é frequência, que é justamente o nome da temporada, é uma grandeza física que ele vai indicar o número de ocorrências de um evento em determinado intervalo de tempo. Então, se a frequência que ele está buscando é essas repetições dessas cenas para acontecer alguma coisa. Pode ser, Eita, né? mulher, que profundo. E aí ele pode medir um tempo pela oscilação. E aí eu levantei o questionamento que e se quando aqueles personagens flicam, é essa oscilação? Pode ser, né? E outra coisa assim de física que eu pensei quando o Rafael fala, estão falando lá daquele instrumento que no one shot era o que fazia desligar a pulseira, ele fala que tem a ver com energia. E ele sem pulseira ele passa a mão e ele fala que é energia. E é essa energia que tirava o medo. Será que pode ser qualquer fonte de energia? Porque aí se for uma energia cinética, será que um murrão da Blue? Que inclusive a gente teve essa disputa da Blue, né? A Blue chega, vê aquela cena da Anne com o Adam fica e sem quis graça, participar da palhaçada. E ela fica, vai rolar uma disputa de muque. E a Anne se oferece para medir. Exato. Quem que barra? Eu acho que é o Rafa que a Anne que barra. Girl, com a plaquinha passando. Eu queria ter visto a disputa. Eu também. Eu acho que isso que ganhava. E a Amanda queria a disputa. Ela falou, eu acho que a gente ia jogar um dado de força para ver. Ela queria... Quem tem... Exato. E pode ter certeza que essa disputa ainda vai acontecer em algum momento. Muito provavelmente, assim que eles se encontrarem em algum lugar na casa do Pascoal, eles vão fazer isso. Exato. Gente, e aí depois que eles venceram ali o monstro, né, apareceu um monstro sem nome, que veio com sangue nos olhos, né? Primeiro para matar a Blue, depois para matar o Adam. Dessa vez ele não estava muito interessado na Kaisa, né? Porque o que dá a entender quando ele fala, eu não lembro se ele já fala isso num one shot. Não, acho que é nos primeiros episódios da temporada. Ele fala que ele quer o corpo da Kaisa. Exato. E a Kaisa meio que já tentou
Primeiro a Kai'Sa tentou puxar ele pro lado oposto, onde todo mundo tava, e aí ele não deixou. Toda vez que a Kai'Sa tenta se aproximar, ele não deixa. Sim. É que ele transpassa, né? A Kai'Sa transpassou ele, né? Ele nunca deixa a Kai'Sa encostar nele. Tem alguma coisa aí. Sim, exato. E aí, antes disso, a gente tem o Adam lançando um Desesparta bem Leônidas e tentando jogar a Monstro Sem Nome no buraco. Sim. E também não teve, né? Não conseguiu, né? Ele consegue, só que aí ele flica pra fugir. Sim. E aí todo mundo fez um mega dano ali, né? E aí o Monstro Sem Nome toma aquelas 2 pílulas também, né? Quer dizer, toma uma das pílulas que o Lúcio deu pra ele, né? E aliás, o Lucas estava falando aqui no off uma teoria. Repete a teoria, Lucas, que eu gostei dessa teoria. Eles falam que eu não lembro todo aquele esquema das cores e o pedra, papel, tesoura, que é qual que ganha qual. Mas uma coisa que eu lembro é que conhecimento é dourado. E tinha uma pílula amarela e branca, que foi a que ele tomou, e tinha uma outra que eu não lembro as cores. E essas pílulas tinham 2 letras, que era J e eu acho que T. A cor amarela, que é o conhecimento, a gente conhece a Joana, que tem essa habilidade, que é com letra J. Sim. E aí eu não lembro nem qual é a cor, nem qual era o desses tipos, o do Tomás, porque era a letra T. Eu não lembro de outro personagem que tenha T no momento. T. Mas aí, e se de algum modo ele pegou essa essência da Joana, ou de alguma outra Joana, né? Porque a gente tá viajando aí. Sim. Em algum momento. E aí é por isso que ele tinha esse bônus de conhecimento. Ele transformou a Joana no ômega 3. Não, porque até eles falam, né, que uma das experiências deles era tirar o Nex das pessoas. Exato. Então pode ser isso, que a pílula, na verdade, nada que é o Nex extraído das pessoas, né? Para poder coisa. Então a gente não lembra aqui. Se você lembra, comenta aí pra gente, porque a nossa teoria é que a outra pílula seria do Tomás, mas a gente não lembra qual que era o elemento do Tomás. Se for energia. Se você lembra, comenta aqui no YouTube, ou dá para comentar também, vou deixar uma enquete aqui no Spotify, que dá para comentar também. E qual também era a teoria do... Pode ir nas redes também e marcar a gente nas redes. Exatamente, pode marcar lá nas redes para comentar qual que era o elemento do Tomás e se essa teoria pode fazer sentido, porque no Twitter, no Facebook não, no Twitter, no Instagram e no YouTube, para comentar, para ver, para refrescar nossa memória qual que era o elemento do Tomás. Se foi energia, pode ser que o monstro sem nome tome, né? Eu acho que era conhecimento. Conhecimento é o da Joana, não é? Será que era conhecimento? Será que é conhecimento também? Eu acho que era. Porque ele era suporte, não era? Alguma coisa assim? Eu não lembro. Eu só lembro que ele tinha uma arma, porque teve a cena que ele ia num lugar e enfrentava um monte de gente, porque ele tinha recebido uma ligação. Então, eu não cheguei a ver tanto ele em ação, então eu não lembro essa parte. Eu também não lembro, não. Mas o nosso público vai falar e no próximo episódio a gente comenta. Mas é que eu achei essa teoria muito legal, porque realmente pode ter isso, né? Porque o monstro sem nome toma essa pílula e aí fica com o elemento conhecimento ali por um tempo, né? E se a outra for Tomás, uma coisa que a gente tem que lembrar é que no episódio anterior, quando eu tava lá no Telecurso 2000 da Vanilla com o Lúcio, é mencionado o Tomás e a família dele. Então, a família que tem alguma coisa nessa brincadeira aí. Sim. E eu acho que no off também, naquela que teve off, tinha outra pílula que ele toma. E eu não lembro qual que era o elemento também, qual que era a cor e qual que era a letra. Os players vão comentar aqui pra gente também, quem lembrar de qual que era a pílula que o monstro toma na sessão do off aqui também. E o monstro tá muito forte, né? Porque o poder dele, é claro que ele tá jogando contra 6 players, né? Porque é ele contra 6. Mas, nossa senhora, ele tomou dano do Ada, tomou dano da Anne, tomou dano da Kai'Sa, tomou dano da Blue, do Pascoal, do Rafa, e mesmo assim não tava nem perto de morrer, né? É porque acho que quintuplicou, não foi? Quintuplicou o poder dele, a vida dele. Nossa senhora, mas ele tá muito forte. Aí se o pessoal não acerta, não tem chance. Mas também assim, vamos combinar. Vamos combinar que o Adam tá OP.
o Adam tá OP. Ele tá causando uns danos, assim, fudido. A pessoa que fica na frente do Adam, parada, Sim, sim. e um dano só, dependendo da classe, ela toma HK. Ele pode fazer 150 de dano, 170 de dano, né? Eu, Exatamente. a gente estava calculando aqui, eu estava calculando no Kamadami, eu acho que o monstro sem nome, quando ele toma a pílula ali, ele fica com 600, 700 de vida. Eita porra. Porque imagina, se ele tem uma vida ali igual do Ana, que é uma vida alta, de cento e pouco, e aí multiplica por 5, deve chegar em 600, 700 de vida. Ele vira uma mecânica de boss de raid, né? Que fica todos eles contra ele, aí o mestre bufa ele pra raid. O mestre bufa ele, porque senão também, coitado, ele morre muito rápido, né? Porque o Ada faz dano. Se todo mundo acertar os dados numa rodada, todo mundo pode fazer muito dano nele. Se bem que os poderes da Kaisa não estavam afetando ele, né? Nada que a Kaisa fez afetou ele, né? E aí eu acho que não foi exatamente por causa do lugar, nem nada. Foi por causa da pílula. Se ele tivesse tomado outra pílula, talvez um dos outros não conseguisse usar a habilidade nele. Eu acho que as pílulas é meio não só para bufar, mas para escolher assim, você vai ter imunidade e vantagem contra quem nessa luta. Sim, eu acho também. É Faz que eles não acertaram sentido. ainda, né? Eu acho que a outra pílula, ele vai ter imunidade contra o Adam. Porque assim, pra Se gente for não energia apareceu. mesmo, né? Pra gente não apareceu no sentido em RPG. Pra gente, espectador, né? Pra player, enfim, ninguém acompanhou as conversas do Lúcio com o Sem Nome. Mas não houve nenhum momento em que o Lúcio talvez ensinasse pro Sem Nome do que significavam essas pílulas, né? Eu acho que no Na off do verdade, off. Talvez talvez numa no off do conversa, off. no off do off, ele explicou pro monstro sem nome: ó, se você tomar essa pílula, vai acontecer isso, se você tomar essa pílula, vai acontecer isso. Sei lá, uma conversa do Iago com o Luke, entendeu? Então seria Porque aí uma coisa. rola a mecânica que nem vocês comentaram, de escolher contra quem eu vou me bufar. Sim, exatamente, né? Então, ou talvez nem o Luke saiba. Pode ser que o Luke não saiba, sabe? Ele tem que escolher a pílula e ali na sessão que o mestre vai dando indícios para ele do que ele vai ficar imune, né? E uma coisa importante também, que eu não lembro se a gente já comentou, foi comentado em algum episódio, é que naquela aulinha que o Lúcio dá para ele, tem 5 perguntas que ele faz. O Lúcio diz que ele só acertou uma. Uhum, exatamente. E aí Ele vem reprovou. qual dessas ele acertou de fato. E Qual aí, quais são dessas? as respostas corretas para essas perguntas? Então, assim, ele joga muito na Exato. cara que o Bolsonaro não sabe de nada. Só que Uhum, nesse episódio, exatamente. aí eu já não sei se é tipo meio que um blefe dele, ou se de fato teve essa conversa em off, parece, ele dá a entender que ele sabe de muito mais coisa do que os outros sabem. Sim. Mas eu acho que é blefe. Eu não duvido também, não duvido. Eu acho que é blefe. Porque sempre que tá os dois ali, o monstro sem nome fica muito cadelinha do Lúcio, né? Ele chega, a Blue zoa ele por conta disso, ele se refere a ele a um semideus. Ele se refere ao Lúcio como um semideus, né? Então, tipo, a devoção que ele tem pro Lúcio é até, né, estranha. Então é isso, eu acho que ele realmente tá blefando ali. E aí a sessão vai acabando ali quando a Kaisa decide entregar, né, pro monstro sem nome. Que foi uma, assim, para mim, como viewer aí, foi chocante. Eu achei que a Kaisa tinha desistido, porque ela já tinha morrido 2 vezes, né, tinha ficado louca 2 vezes, mais uma ela ia de base de vez. Então, para não prejudicar o resto da equipe, eu acho que ela falou: foda-se, vou com ele mesmo e dane-se. O que vocês acham que rolou ali para a Kaisa se entregar? Eu acho que ela tem informações e que não está passando, e que talvez ela já tenha descoberto que aquela ramificação ali, não sei se esse é o termo, mas não é válida ou não vai interferir na história, na vida dela real, como tem se repetido das últimas vezes, sabe? Não que não tenha interferido, Sim. porque a gente ainda não descobriu, né? Mas porque eu tenho a teoria também de que todas essas mortes em outras linhas temporais que a gente tá, que estão acontecendo, teve interferência, a gente ainda não percebeu e isso ainda vai foder a galera todinha lá na frente. Anota aí. Pode ser. Pode ser. Então seria E, tipo como ela não acreditasse nessa realidade. Por isso que ela se exatamente, entregou. como ela pensasse, tipo, é só mais um desses sonhos perturbados, desses pesadelos que eu não aguento mais. Eu só quero dormir e acordar em outro lugar. E aí eu acho que ela se entregou nesse sentido, assim. Eu acho que mesmo
Sim, mesmo numa situação de desistência, a Kaisa seria estratégica. Ela só desistiria se entregasse sabendo que ela estaria salva. Você acha que é uma vibe Doutor Estranho entregando a joia porque ele viu as outras versões do que pode acontecer e esse é o caminho que pode Então, levar para o correto? então, a gente não sabe porque a casa ela é uma caixinha de segredos, né? Assim, uma É caixinha tipo de o filme A segredos. Morte Te Dá Parabéns, né? É uma caixinha de segredos, segredos que às vezes nem ela sabe, assim. Eu acho que pode ser uma coisa nessa vibe, mas eu acho que também pode ser com uma consequência de. Assim que o Monstro chega, ela tenta puxar o Monstro para um canto, para eu imagino, para tentar conversar. Porque eu acho que ela ainda quer extrair, ver se tem um pouquinho da Ver Vanilla se não ali, sobra nada um mesmo. pouquinho da Vanilla ali, ou se não tem. Se ela consegue recuperar esse pouquinho que tem. E então, ao mesmo tempo que ela tá nessa esperança no início, ela acabou de enlouquecer duas vezes. Então, isso pode ter Sim. misturado as coisas na cabeça dela, tipo, cansei, eu não tô bem, ainda não tô raciocinando de fato corretamente, e ao mesmo tempo quer chegar perto ali. Porque ele Sim. fica atiçando ele, tipo, então vem aqui ver, vem descobrir, que não sei o quê. Porque isso eu É. acho que vocês comentaram que também ocorreu na sessão offline, né? Então, teve uma coisa que para mim foi muito marcante na sessão offline, é que ali o Adam tá tretando com o monstro sem nome e a Kaisa chega perto e a Kaisa tem que fazer o primeiro dano dela no monstro sem nome, vai, que para ela é a fisionomia da Vanilla. E aí ela fica muito confusa se ela ataca ou não. E ela pergunta: sobrou alguma coisa de você? Tem alguma coisa da Vanilla ainda? E o monstro sem nome fala que não. Fala: não, não tem mais nada aqui. Ela já se foi totalmente. E aí é quando ela a primeira vez ataca a Vanilla e ataca o monstro sem nome. Ataca o corpo da Vanilla, né? Ataca o monstro sem nome. Porque aí ela realmente acha que já não tem mais nada de Vanilla ali. Mas pode ser isso. Pode ser que ela entendeu como aquilo para ela não aconteceu, né? Porque eles voltaram e teoricamente aquilo não aconteceu, foi só um sonho, sei lá. Pode ser que ela ainda tenha esperanças de que a Vanilla está ali, né? Que ela pode ajudar a Vanilla, né? De alguma forma. Exactly. And I told her. I said, Não não. sei. Vamos inaugurar aqui o novo quadro, que já estamos com 40 minutos de podcast. É, muita coisa aconteceu nesse episódio, mas a gente queria escolher um MVP do episódio. Para vocês, teve algum MVP do episódio? Nesse episódio de agora, eu gostei. Eu acho que o Sem Nome tá ficando estratégico em tancar a equipe. Já é a segunda vez que ele tanca a equipe. Né? Da primeira ele morreu, da segunda ele durou mais. Então ele tá aprendendo. Eu acho que, para mim, toda a jogabilidade dele ali de interação nessa batalha foi um MVP ali. Sim, sim. É, teve uma coisa que aconteceu que beirou ali o segundo episódio, né? Que foi quando todo mundo ao mesmo tempo começou a falar e querer atacar tudo, todo mundo. E aí o Lucas pede rolagem de dados. Eu achei super essencial aquela rolagem de dados ali para ver a ordem de quem ia atacar quem, né? Porque Uhum. todo mundo queria segurar a Vanilla, segurar o Monster Nome, atacar o Monster Nome, fazer alguma ação, alguma coisa assim. E aí, com a rolagem de dados, definiu-se uma ordem para poder escolher, né? Então, eu acho que isso, o Lucas foi muito sagaz nisso, porque você define uma ordem para a gente que está assistindo, eu acho que foi essencial, assim, até para ter uma lógica do que está acontecendo, né? De que momento está acontecendo, né? Porque o Adam queria fazer uma coisa, a Blue queria fazer outra coisa, a Casa queria fazer outra coisa, ele queria fazer outra coisa, né? Então, Uhum. para não ficar bagunçado, eu achei que isso foi muito sagaz, assim, eu gostei muito desse pedido de rolagem de dados numa batalha, assim, entre eles, principalmente porque virou PVP, né? Então, Sim. cada um faz o que quer, então quem fala mais alto ganha. Não, acho que essa rolagem de dados, para mim, assim, foi essencial. Foi uma das lições que a gente aprendeu na segunda temporada, né? Porque Exato. a gente teve já uma situação na segunda temporada. Sugerimos, inclusive, a rolagem de dados, e assim, sempre que rola uma situação de possível tumulto, o mestre está sempre ali muito ligeiro em determinar esses momentos de dados, assim. Então, muito bom, muito. Lucas, para você teve um MVP? Assim, eu acho que eu não consigo destacar muito um personagem, porque todos eles se destacam. Eu achei que todos eles se destacaram, não só na ação,
mas nas próprias características que a gente conhecia aqueles personagens e que vocês comentaram nos outros episódios, que a gente não tava vendo tanto porque tava tendo muito, tipo assim, aprofundando a história, e a gente via a tristeza, a angústia, e a gente não tava vendo mais aquelas características deles. Então a gente viu agora a Kaisa de novo querendo investigar, querendo botar a mão nas coisas. Aí a gente vê o Adam mais tranquilo, tipo, mostrando o Mookie. A Blue também mais brincalhona, chega assim, ela vê, deixa ele constrangido e mostra o Mookie também. A Amy mostrando as garrinhas dela também, né? Lembrando, ainda deu um crítico na facada. Gatinha. E aí ela também sabe usar a faca. Exato. E aí ela dá as alfinetadas, ela puxa. Então, assim, a gente conseguiu ver bastante das características de cada um deles. Eu achei, assim, bem presentes nesse episódio. Então, Sim, eu achei bem legal isso. Com certeza, as características de cada um, né? Exato. Deu para desenvolver bastante, né? Até cada personagem mesmo, assim, eu também gostei. Agora, para encerrar, vocês acham que o Rafa, vulgo mestre, terminou a sessão ali porque ele ficou com medo da Kaisa estar se entregando e da Kaisa morrer? Será que ele chamou a Kaisa nos bastidores assim, igual quando a Carol Conká foi expulsa do BBB? Sabe? Falar, mulher, o que é isso? Você enlouqueceu? Anda. Porque o Rafa falou assim, acabou, vambora todo mundo. O Rafa pegou e zarpou com todo mundo. Bora, chega, sai daqui, gay. Viadada, vai, bora. Falou assim, essa mulher tá maluca, vamos embora antes que ela ferre tudo de uma vez, né? Pegou as trouxinhas e foi embora. E agora vamos ver o que vai acontecer na próxima sessão. Se eles vão voltar para o apartamento, eu acho que eles têm que voltar para o apartamento, porque senão tá todo mundo fraco, né? Ninguém aguenta mais nada. Eles têm, né? Porque o Adam e a Blue tem que medir quem tem um braço mais grosso. Tem que medir, né? Quem tem o maior, né? Tem que medir quem tem o pulso mais grosso. Lucas, muito obrigado. Um prazer te receber aqui novamente. Foi incrível. Maravilhoso, muito obrigado. Volte sempre, mal você sabe o que vai acontecer. Exatamente. Obrigado pelo convite, por poder dizer publicamente aqui que estou vivo sim. Tá? Exato. Foi para provar que você estava vivo. Exato, estou vivo sim. Samira, N, preparada para a próxima sessão? Eu tô sempre preparada, né? Vai medir ou não vai? A N é boa, a N é mãezona, a N é querida. Sabe? A N é uma alegria. Isso, um desse. Então, eu acho que a N tá na era mãezona dela. A N tá na era congenial, assim, sabe? Uma coisa mais soft. Ai, meu Deus. Obrigado, Sam, pela presença. Boa sorte no jogo depois de amanhã, na sexta. E semana que vem estamos aqui de novo, né? Um beijo e tchau. Beijo, gente. Tchau. Sigam a gente em todas as redes sociais. Tchau.